Conhecer gente nova aqui. Estou vendo aqui a Ivone, Joana, a Marta, que são pessoas novas para mim aqui, César, coisa boa, muito bom, ótimo, tá conhecendo essa turma. Não sei se o Rafa comentou aí no iniciozinho, o Paulo Júnior pretendia estar com vocês, pelo menos até agora há pouco, porque agora, questão de alguns minutos atrás, ele me pediu para estar aqui, que ele teria que entrar numa outra reunião, e estou aqui com muita alegria de trazer para vocês. Não é bem uma palavra, não. Nós vamos abrir a palavra, nós vamos ler, nós vamos meditar a respeito, mas o que eu quero trazer para vocês mesmo é um testemunho de algo que aconteceu comigo essa semana. Enquanto eu meditava a respeito de um texto, eu acordei com uma mensagem de um amigo, na verdade, a música de uma amiga, e é isso que eu queria contar para vocês, queria compartilhar isso com vocês aqui, de maneira muito simples, muito leve, muito rápida, inclusive. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria te convidar aí, a quem for possível, que abrisse a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, capítulo que tem três parábolas muito conhecidas. Não é o meu objetivo aqui com vocês, meu objetivo aqui com vocês é falar a respeito da quarta parábola, que a gente não percebe, que vem imediatamente na sequência dela. Parábolas, as três primeiras extremamente conhecidas, eu diria, na verdade, aparentemente conhecidas, mas eu quero trazer à memória algumas coisas de vocês aí, a gente meditar, e espero deixar no Espírito Santo algo aí para a gente meditar, refletir, raciocinar, compartilhar durante essa semana aí, ok? No capítulo 15, aí a gente tem, como eu disse para vocês, três parábolas muito conhecidas, né? As parábolas de Jesus são, a mim, particularmente, muito significativas. Eu fui professor de física um tempo razoável, o Rafael, inclusive, foi meu aluno, e durante o período que eu dava aula de física, eu aprendi uma coisa muito importante para toda a minha vida. É que seria muito mais fácil para os meus alunos aprenderem se eu entregasse a eles um visual melhor, se eu transformasse aquilo que a gente verbalizava em imagens. Tanto que quando eu dava aula, eu me esforçava muito para ter um quadro organizado, para ter para produzir desenhos e imagens que auxiliassem os alunos, porque eu percebi muito cedo que uma imagem fala muito. Uma imagem não é suficiente por si só, mas uma imagem fala muito. Essa expressão que a gente utiliza, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a gente precisa de palavras para dizer a respeito. Então, na verdade, há uma junção entre as duas coisas, mas as imagens falam muito. E as parábolas de Jesus são construções de imagens. Interessante que Jesus quase não as explica, porque eu entendo que era exatamente o propósito. O propósito era a imagem que nos ensinaria, a imagem que nos diria. Então, raras são as parábolas como a parábola do semeador, onde Jesus conta a parábola, depois vai e interpreta a palavra, a parábola. Isso quase não acontece, né? Isso raramente acontece. Mas eu queria comentar com vocês a respeito dessas parábolas aqui de Lucas de maneira muito rápida, muito superficial até, sem ser leviano, mas de maneira muito rápida, para a gente chegar na quarta parábola que está aí na sequência. Quando a gente abre aí Lucas no capítulo 15, logo de início a gente percebe o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então, os publicanos, os pecadores, né, as pessoas que eram marginalizadas naquele momento a ponto de ter um título de pecador, né? Você imagina que coisa, né? Imagina a sociedade em que Jesus vivia, em que as pessoas estavam andando e uns falavam para o outro: aquela ali é um pecador, aquela dali é uma pecadora, é um publicano, né? Então, essas pessoas, esses estigmatizados, esses marcados, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus porque ele recebia essas pessoas. Então, no meio de pessoas que estão parando para ouvir Jesus e são marcadas como pessoas pecadoras, e pessoas que estão criticando a Jesus por receber essas pessoas, Jesus então começa: então lhes contou esta parábola. Ele começa
contando a respeito de uma parábola muito conhecida de todos nós aqui, que fala a respeito de uma ovelha no meio de 100. Essa parábola não é a mesma parábola que está lá em Mateus, embora sejam muito parecidas. Então, olha só. Qual de vocês, Jesus faz uma pergunta através da parábola. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Jesus está fazendo uma pergunta aqui que a gente se acostumou, até por causa das músicas que a gente canta, até por causa do texto de Mateus que é parecido ao contar essa parábola também da ovelha. Jesus está fazendo uma pergunta aqui que aos ouvidos de quem estava ouvindo ali naquele ambiente era óbvia, para nós às vezes passa batido. Jesus está perguntando assim, olha, qual de vocês que tem 100 ovelhas percebe na contagem das 100 que está faltando uma? Qual de vocês não largaria as 99 no campo e iria atrás dessa uma que se perdeu? Quem estava ouvindo ali tinha uma resposta pronta. A resposta é a seguinte: ninguém. Ninguém vai fazer uma loucura dessa. Ninguém vai deixar 99 ovelhas no campo e ir atrás de uma que se perdeu, muito provavelmente também no campo, só que está mais distante. Os ouvidos estavam ouvindo aquilo ali, todo mundo tinha a resposta pronta. Só que Jesus ainda piora as coisas. E qual de vocês não vai pegar essa ovelha que se perdeu, colocar nos ombros, levar para casa e ainda na hora que chegar em casa vai reunir os amigos e fazer uma festa por causa dessa ovelha que se perdeu? Os ouvidos estavam ouvindo aquilo ali, estavam entendendo claramente o seguinte: ninguém faz um negócio desse. Ninguém. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. E aí Jesus termina. Só que é o seguinte: quando essa ovelha perdida é encontrada e os amigos fazem festa, algo semelhante acontece no céu. Por quê? Porque alguém teve uma mudança de mente. A quem essas pessoas que estão chamando de pecadores aqui teve um arrependimento, ou seja, teve uma mudança de entendimento. Mas ele continua com a outra parábola. Ele pergunta assim: e se um de vocês aqui fosse uma mulher que tem 10 dracmas? Dracma era uma moeda de muito pouco valor, diferente de um denário, que era o equivalente ao salário de um dia. Dracma não, dracma era pouco valor. Inclusive era utilizada até para fazer algumas obras de arte, usada para fazer pulseira, para fazer colar e tal. Mas enfim, Jesus diz assim, ó, uma mulher tinha 10 dracmas, tinha 10 dessas moedas de pouco valor e perdeu uma. Aí ela percebeu que perdeu uma dessas moedinhas, saiu à procura, varreu a casa, levantou o sofá, levantou o tapete e achou a moeda. Aí achou a moeda e reuniu as amigas para fazer uma festa. Ele pergunta assim, quem não vai fazer isso? O povo está olhando e falando assim, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai se dar esse esforço atrás de uma dracma. Mas ok, vamos imaginar que ache lá a dracma. Ninguém vai chamar as amigas para fazer uma festa por causa de uma dracma. Se perdeu, até porque essa festa vai ficar mais cara do que a própria dracma. Entenderam? E aí Jesus termina essa sequência aqui do capítulo 15 contando a história de dois filhos. Nós temos a tendência de olhar como a história do filho pródigo, a história de dois filhos. O filho mais novo, como a gente já sabe, chega para o pai e fala assim, pai, quero a parte que me cabe da herança. Isso, gente, para um ouvido do judeu do primeiro século, é muito diferente do nosso ouvido ocidental, século XXI. Nos nossos dias, não é estranho que um pai, em vida, reúna os filhos e divida a herança entre eles. Não é nem um pouco estranho isso. Bill Gates mesmo recentemente pegou os dois filhos e deixou para eles lá, já de imediato, uma fortuna, que ele entende que é para nós uma fortuna, mas para eles é muito pouco e é o que ele vai deixar e já está deixando em vida para eles lá. Isso não nos assusta. No caso, Bill Gates assusta porque parece que é muito pouco dinheiro. Mas não nos assusta um pai que divide a herança em vida. No primeiro século, isso era impossível. Um filho que chegasse para um pai no primeiro século e dissesse assim, pai, divide comigo a parte que cabe da herança, estava dizendo assim, pai, é o seguinte, queria te dizer que o senhor para mim está morto. Então os ouvidos que estavam olhando aquilo dali ficaram sem entender tudo que está acontecendo. Todas aquelas coisas estavam acontecendo. Mas o fato, eu não vou entrar em nenhuma dessas três parábolas, o fato é que no final, como nós sabemos, o filho é recebido de volta na casa do pai dele e é recebido de volta como filho, não
como escravo, não como servo, não como quem paga uma dívida. Então Jesus está dizendo assim, olha, uma ovelha perdida, ok. Para o pai, essa ovelha perdida é única. Se você se acha uma coisa perdida, uma dracma perdida com muito pouco valor, para o pai, isso é suficiente para fazer uma festa no céu, quando essa dracma perdida, essa coisa perdida, esse objeto perdido é encontrado, é motivo para fazer uma festa no céu. Quando filhos, quer seja o mais novo, quer seja o mais velho, estavam perdidos e de novo voltam para casa, tem que fazer festa. O céu faz festa por isso. Muito bem. Então essas são as 3 primeiras parábolas que estão aí contando a respeito do seguinte: olha, vocês são filhos recebidos do Pai, vocês estão com valor, vocês são ovelhas que eu cuido, vocês não são objetos sem valor para mim, vocês têm muito valor e vocês são filhos. É essa a sequência. Tá aí. Muito bem. Aí vem a 4ª parábola, e eu vou te convidar, vai comigo para o capítulo 16. É uma sequência. Essa parábola, estava comentando agora há pouco com algumas pessoas, ela traz um problema, quando a gente, na minha opinião, quando a gente lê o título dela. Não sei na versão que você está lendo aí, a minha está escrito Parábola do Administrador Astuto, ou Parábola do Administrador Infiel, dependendo da sua versão, deve estar isso aí. Não sei se vocês sabem, mas na verdade a Bíblia foi dividida em capítulos, em versículos, no 4º século. E aí, dependendo da versão, os homens foram colocando títulos para facilitar, com o objetivo de ajudar mesmo. Mas, em geral, nas parábolas isso não ajuda. Como eu disse para vocês, a parábola do filho pródigo não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos 2 filhos. Nesse caso aqui, a parábola do administrador astuto, na minha opinião, não é a parábola do administrador astuto. Na minha opinião, a parábola fala a respeito dos filhos da luz e dos filhos do mundo. Eu queria destacar isso com vocês, é esse o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Mas antes, vamos lá no início. Eu vou pedir o olhar de vocês, o acompanhamento de vocês aí. Disse Jesus aos seus discípulos. Então, Jesus vinha de um ambiente onde ele tem lá discípulos dos mais variados, né? E tinha também mestres da lei, tinha sacerdotes. E Jesus conta aquelas 3 parábolas. Agora, Jesus continua, só que agora ele tem uma conversa com os discípulos. Por discípulos aqui, não entendam só os 12. A gente tem, inclusive, os publicanos, os pecadores ali que estavam andando com Jesus e eram discípulos. A gente tinha mulheres, Marias, né? Várias Marias andando com Jesus e assim por diante. Então, a gente tem várias pessoas. Tanto que quando Jesus ressuscita, quando Jesus é ressuscitado, tem várias pessoas, além dos 12, tem ali uma posição importante dentro do projeto que iria caminhar daí para frente, mas na verdade existem várias pessoas que estão seguindo a Jesus. Muito bem. Então agora Jesus vai falar para essas pessoas. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Semelhante ao filho da parábola que acabou de terminar aí, que também desperdiçou os bens do seu pai, a gente tem aqui agora o administrador de um homem rico desperdiçando, não é roubando. Ele não está guardando dinheiro escondido, ele não está fazendo um caixa 2, não. Ele não está administrando os bens do seu senhor como deveria. Essa é uma linguagem, gente, bem agrícola, bem associada, de fato, aos dias do 1º século, onde a gente tem um grande latifundiário, um grande dono de terra, um homem rico, que escolheu alguém para administrar. Esse alguém que estava ali administrando a terra, escolhia pessoas e dava a essas pessoas um contrato em que as pessoas recebiam a partir daquilo que elas plantavam, daquilo que elas faziam com que a terra desse. Então, por exemplo, se a pessoa pegasse a terra e fosse criar ovelha, ela pagaria a terra com leite, ou pagaria a terra com a cria. Se a pessoa fosse plantar oliveira, ok, devolvia o pagamento, o aluguel da terra, vamos dizer assim, em azeite.
Se a pessoa vai plantar trigo, depois devolve com parte do trigo. Isso até hoje, né? Não é nenhuma novidade, né? São os arrendatários, né? São os meieiros, né? Numa linguagem mais próxima da gente aqui. Então, na verdade, está aí o administrador fazendo isso, da terra. Muito bem. E esse homem é acusado de estar desperdiçando. Versículo 2. Então, ele o chamou, o homem rico, o dono da terra, chamou o administrador e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Olha, você não vai continuar na administração, você está desperdiçando os meus bens, estou te tirando da administração. Então presta conta, traz lá os livros, traz lá a contabilidade, e era exatamente o que acontecia no primeiro século, traz lá todos aqueles contratos que você estava gerindo, me entrega aqui os contratos, que eu vou passar esses contratos adiante para um outro administrador. Muito bem. Versículo 3. O administrador começa a falar com ele mesmo. E aí Jesus começa a traduzir nessa imagem os pensamentos do administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que eu vou fazer? Cuidar da terra, cavar, eu não tenho força. E mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Quando eu perder o meu emprego aqui, já sei o que eu vou fazer para que as pessoas me recebam em suas casas. Gente, muito importante prestar atenção nisso. O que esse administrador vai fazer a partir de agora não é uma solução financeira. Ele vai trabalhar uma série de práticas para que as pessoas o recebam nas suas casas quando ele perder essa posição de administrador desse homem rico. E aí, olha só o que ele faz. Então, versículo 5. Chamou cada um dos devedores do seu senhor, todos aqueles que tinham um contrato de administração, todos aqueles arrendatários que estavam ali cuidando da terra foram chamados. E diz assim, ó, já sei o que eu vou fazer. Chamou um dos devedores e perguntou: desculpa, gente. Estão me ouvindo? Muito bem. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O senhor lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: ele não pegou o contrato e falou assim: quanto que você deve? Ah, eu devo 100. Então, vamos fazer o seguinte: escreve 50 e os outros 50 que você ia pagar, vamos dividir entre nós dois aqui, fica bom para todo mundo. Ele não fez isso. Ele não chamou um cara que estava devendo 1.000, falou assim: escreve aí 800 e os outros 200 que você ia pagar de qualquer forma, vamos dividir entre nós aqui, que aí é um bem bolado entre nós. Você fica com 100, eu fico com 100. Ele não fez isso. Importante a gente entender. Porque o que ele está fazendo tem um objetivo: ser recebido em suas casas depois que o contrato de administração já não existisse mais. Depois que ele já não fosse mais administrador. E aí, gente, acontece uma coisa que vem um ponto relevante aqui na história. Que aí, o próprio Jesus vai nos ensinar o que interessa nessa parábola. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Então, é esse ponto aqui que eu queria destacar com vocês. Eu vou parar por aqui. E é esse o meu raciocínio aqui, é esse o ponto que eu queria deixar com todos vocês. No que é que os filhos do mundo são mais astutos do que os filhos da luz? No trato com as outras pessoas. Porque esse homem, sabendo que dependia das outras pessoas, foi cuidadoso no trato com as outras pessoas. Como nós já sabemos que
nós não somos mais aquela ovelha perdida, como nós já sabemos que nós somos aquela dracma encontrada, como nós já sabemos que nós somos os filhos que Deus recebeu de volta enquanto filhos, nós, os filhos da luz, temos a ingenuidade de achar que podemos descuidar no trato com as outras pessoas, coisa que os filhos do mundo não fazem. Dada a insegurança dos filhos do mundo em relação a Deus, eles cuidam muito astutamente, muito sagazmente, do trato com as outras pessoas. E aí Jesus dizendo, versículo 9, por isso eu, Jesus, digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Toda essa parábola cria um contraste muito grande. Jesus trabalha muitos contrastes. Jesus não está dizendo aqui que o homem agiu corretamente. Ele está dizendo que o homem, esse representante dos filhos do mundo, tem uma habilidade que é perceber a importância do trato com as outras pessoas. Os filhos da luz tendem a não perceber isso. E ao não perceber isso, eles não envolvem os seus recursos na construção de amizades. Esse é o grande ponto aqui. O grande detalhe, o grande ponto, o ponto mais relevante aqui é esse. Esse é o grande detalhe aqui. Rafael, alguma coisa ficou perdida aqui? Não? Você mandou uma mensagem que tá beleza. Som tá tranquilo aí para todo mundo? Tá? Jóia. O ponto que eu queria deixar com vocês, eu quero terminar aqui com vocês, é exatamente esse. Nós ingenuamente, nós os filhos da luz, ingenuamente, por ter uma relação com Deus, relação verdadeira, relação profunda, relação autêntica com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós descuidamos de algo que os filhos do mundo não descuidam, que é o trato com as outras pessoas. E Jesus diz, olha, envolvam os recursos de vocês na construção de amizades, porque essas construções têm valor eterno. É o que Jesus termina dizendo, para que estes os recebam nas moradas eternas. Há uma eternidade, há um princípio eterno na construção de amizades. Jesus coloca mais algumas coisas, e aí ele entra numa parábola, para terminar a sequência desse momento aqui de parábolas, a respeito de um homem rico. A expressão do texto é, ele se banqueteava todos os dias. A expressão é engraçada, né? Se banquetear, porque o banquete é sempre para todo mundo, mas a expressão é, ele se banqueteava todos os dias. E todos os dias, à medida que ele fazia banquete lá, um mendigo era levado pelos seus amigos e colocado na porta da casa do rico. E é um negócio interessante, porque esse rico é uma pessoa, como todas as pessoas das parábolas de Jesus, como a do administrador que a gente acabou de ler, como a do bom samaritano, como a dos filhos, uma pessoa sem nome. Esse mendigo é o único de todas as parábolas de Jesus, das 60 e tantas parábolas de Jesus, que tem nome. O nome desse mendigo é Lázaro. Lázaro é a tradução grega, né? É a transliteração grega do nome Eleazar, né? El é Deus, de onde vem El Shaddai, de onde vem Elohim, de onde vem El Elyon. El é simplesmente a expressão para Deus. El-Azar é a pessoa que Deus ajuda. Então, Lázaro é a pessoa que Deus ajuda. Interessante isso. O único que tem nome em todas as parábolas de Jesus é Lázaro, ou seja, aquele que Deus ajuda. Muito bem. Esse Lázaro, semelhante àquele paralítico da história vivida por Jesus, em que os amigos levam o paralítico até Jesus, descem pelo teto, é o contrário daquele outro paralítico que Jesus encontra na porta do tanque de Betesda lá, que diz que não tinha ninguém para jogá-lo na água. Né? Esse mendigo não, ele tem alguém, ele tem amigos. E isso tem valor eterno. E isso se traduz de maneira eterna. Isso cria abismos eternos na vida desses dois aqui, do rico e do Lázaro.
E é esse o ponto que eu queria terminar com vocês. É um testemunho, muito mais do que eu compartilhar de uma mensagem, é que nós temos a tendência nós, os filhos da luz, temos a tendência de investir profundamente na nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é isso mesmo, está tudo certo. Mas falta a nós, que Jesus está dizendo, falta a nós a habilidade dos filhos do mundo no cuidado da relação com as outras pessoas. E o que eu queria terminar dizendo para vocês, né, que é um testemunho, é que eu tenho um grande amigo de quase 40 anos, a pessoa que mais me auxiliou na minha caminhada no Evangelho, lá atrás, quando eu comecei a caminhar no Evangelho. Grande amigo. Um homem profundamente espiritual, um homem que me ajudou demais, a pessoa que mais me ensina até hoje, uma habilidade didática enorme para o ensino, para a palavra e para tudo mais. Mas esse homem, esse amigo, ele se isolou dos amigos, não se isolou de Deus, não se isolou da palavra, se isolou dos amigos. E à medida que o tempo foi passando, ele foi se perdendo, se enrolando, se enrolando, se enrolando em várias coisas, vários problemas, um atrás do outro. Não porque não era uma pessoa de Deus, não porque não tinha convicções fortes, não porque não tinha o Espírito Santo, não é isso. Faltava os amigos, porque ele foi se isolando dos amigos. Num determinado momento, ele se sentiu extremamente deprimido, entrou num processo depressivo sério e me ligou. Depois de muito tempo, resolveu me ligar. Eu tentei andar com ele um tempo, mas ele se isolou, ele optou por isso, que é uma tendência nossa. Nós não percebemos, mas o grande desafio da carne é esse. A carne nos leva ao isolamento. E ele me ligou, contou, eu falei, cara, vem para cá. Passa uma semana comigo aqui em casa. Ele largou, ele é um médico em Brasília, largou lá, posso contar porque é um amigo, largou tudo e veio para casa, ficou uma semana comigo em casa. Foi ótimo, moramos junto, compartilhamos a mesa várias vezes, ele teve chance de ficar com meus filhos, enquanto eu saía para trabalhar ele ficava com os meninos, foi muito jóia. Minha esposa estava viajando, vivemos um momento de Deus aqui. Retomamos a nossa relação, reconstruímos a nossa relação. Muito bem, esse amigo, enquanto eu pensava nesse texto à noite, de manhã ele foi para o plantão, por volta de 6 horas da manhã ele me mandou uma música, só isso, uma música. Vou pedir para o Regis colocar essa música aí, uma música em inglês, mas tem a tradução aí embaixo. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Regis, por favor. Não sei quantos a letra deu para enxergar aí, né? Porque talvez a tradução tenha ficado pequena. Quem talvez esteja com o celular aí esteja com a letra pequena, né? Mas tem lá assim: quando você estiver deprimido e confuso e precisar de uma mão amiga e nada estiver dando certo, feche os olhos e pense em mim. E logo estarei aí para iluminar até mesmo as suas noites mais sombrias. Apenas chame meu nome. E você sabe, onde quer que eu esteja, eu irei correndo para te ver novamente. Inverno, primavera, verão, outono, tudo o que você tem a fazer é chamar. Estarei aí. Você tem um amigo. Ô Senhor, como você tem um amigo. Essa música está fazendo 50 anos, a história dessa música é muito interessante. Ela é de 71, 50 anos. E a história de... Muita gente acha que a música é do James Taylor, na verdade ele é o principal cantor, mas a música foi feita para ele. A música, na verdade, foi feita de uma amiga que viu o James Taylor nas letras dele expressando muito da sua solidão. Tem uma música dele que fala a respeito do quanto ele queria ter amigos e não tinha, e estava muito perdido mesmo. E aí essa amiga, nunca tiveram nenhum caso, absolutamente nada, era a principal parceira dele de composição, escreveu essa música para ele dizendo: você tem amigo. É esse o meu ponto com vocês, eu queria deixar isso para essa semana aqui. O que Jesus nos ensina alguém perguntou o nome da música, você tem amigo. You got a friend, you've got a friend. É, o que Jesus nos ensina nessa parábola aqui é que os filhos da luz muitas vezes não percebem o que os filhos do mundo estão percebendo, que é cuidar das relações.
os filhos da luz, às vezes, muitas vezes, por estarem muito bem resolvidos com Deus, como nós estamos, não percebem que todos nós deveríamos aplicar os nossos recursos, todos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa qualidade, a nossa oração, os nossos recursos financeiros na construção de amizades, construções profundas que têm valor eterno. Paulo Júnior gosta muito, ele sempre comenta, sempre chama a nossa atenção para aquele texto que está lá em Eclesiastes, quando o escritor de Eclesiastes, o Coelê, né, ele fala a respeito de um homem que ele encontrou. Ele ficou perplexo com esse homem. Um homem totalmente solitário. É a expressão do texto de Eclesiastes, lá no capítulo 4. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Nunca parava para se perguntar: para quem estou trabalhando tanto? E aí o Eclesiastes vai dizer: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um cordão de 3 dobras é aquela trança, né, que os cabelos muitas vezes têm, né, 3 dobras, né, três fios juntando. Muito bem. Tem algo muito rico aqui quando a gente raciocina que duas pessoas dentro do mesmo contexto, dentro da mesma temperatura, podem passar frio sozinhas. A temperatura não precisa mudar para que os dois juntos não tenham mais frio. Entenderam? Às vezes não são as condições externas que precisam mudar. Duas pessoas isoladas estão passando frio. As duas juntas não passam mais frio. Não foi porque as condições externas mudaram, é simplesmente porque elas saíram do isolamento. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender a espiritualidade desse princípio, de que não é bom que o homem esteja só. Rafa, estou dando meu tempo aí com muito esforço, muita luta, é isso. Amém, amém, Cláudio. Obrigado aí pela condução, nos conduzir